Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa quinta-feira do nosso giro de notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar nesse vídeo sobre um jogador que o Vasco demonstrou interesse, jogador que se destacou aí pelo Juventude no Campeonato Gaúcho, Juventude que foi classificado, para a final do Campeonato Gaúcho, vai enfrentar o Grêmio. Falaremos aqui sobre esse jogador. Vamos falar também sobre a reforma de São Januário, Ontem, na entrevista coletiva do Pedrinho, ele falou bastante também sobre essa reforma, do estádio de São Januário, o potencial construtivo, e explicou tudinho. Vou colocar esse trecho aqui para você entender melhor. E também vamos falar sobre um encontro diplomático que o Payet, jogador do Vasco da Gama, teve com o presidente do Brasil, Lula, e com o presidente da França, o Macron. Isso foi destaque também na imprensa esportiva e na imprensa política, no dia de hoje. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E eu vou começar falando aqui sobre Dimitri Payet. Dimitri Payet teve um encontro diplomático, no dia de ontem. O presidente da França, o Macron, está no Brasil, para alguns encontros, políticos ali com o presidente Lula, relações internacionais, etc e tal. E o Payet do Vasco participou ontem de um jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, e também com o presidente Lula. Esse jantar aconteceu na cidade de São Paulo. O meia francês, inclusive, presenteou os dois presidentes ali com camisas do Vasco da Gama. O Payet foi a esse encontro como um representante esportivo da França. Importante esse ponto, Ele foi lá como um representante esportivo da França. O encontro aconteceu em São Paulo e depois desse encontro o Payet retornou, ao Rio de Janeiro, enquanto Lula e Macron foram para Brasília. É importante esclarecer alguns pontos também, porque esse tema político é um tema muito sensível, O Brasil está um país completamente dividido. E aí, se o cara votou no Lula, ele não quer saber de nada que tem Bolsonaro no meio, que é tudo ruim do lado do Bolsonaro. E o cara que votou no Bolsonaro não quer saber nada do lado do Lula, que acha que tudo lá do outro lado do Lula é ruim, e aí fica, os dois lados acabam não se falando, um fanatismo político que faz mal para qualquer cidadão, Importante frisar, cara, você gostando ou não da figura Lula, ele é o presidente do Brasil hoje, e o Payet é um importante esportista, francês. Teve esse encontro diplomático entre Brasil e França. O Payet foi lá representar, a França, como um atleta francês que trabalha aqui, que atua no Brasil. Ele foi participar desse evento. Então, assim, não tem nada demais, porque eu vi alguns comentários, de alguns fanáticos políticos dizendo: agora o Payet se encontrou com o Lula, eu não gosto mais do Payet, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça, vamos parar de bobeira, vamos ser adultos, raciocinar um pouquinho. É o presidente do Brasil, é o presidente da França e é um jogador francês que atua no futebol brasileiro. Super normal ele participar desse encontro e vida que segue, Não tem por que ficar arrumando confusão aonde não tem. Bom, mas agora a gente vai falar aqui de futebol e de possível contratação, porque o Vasco sondou o volante Kaique do Juventude. A informação é a seguinte: o jogador é destaque, nesse início de temporada pelo Juventude. O Kaique está atraindo interesses aí de equipes do futebol brasileiro. Segundo apurou o IG Esportes, São Paulo e Vasco fizeram sondagens pelo jogador nos últimos dias. Entre contatos formais e informais, as equipes consultaram ali os valores e possíveis condições de negócio, mas ainda não abriram negociações, para avançar com o jogador. Sabendo da possibilidade de perder esse atleta de 28 anos, o Juventude já manifestou a intenção de renovar o contrato com o Kaique, que atualmente vai até o final da temporada. Como característica, pode atuar tanto como primeiro volante, como também como camisa 8. Em 2023, ele atuou pelo Ceará, onde disputou 40 partidas. Além do Ceará, ele também tem passagens por Portuguesa, Ferroviária, Água Santa e Ituano. Volante Kaique, 28 anos, do Juventude, desperta interesse do Vasco da Gama, segundo a apuração
do IG Esportes. Bom, vamos falar agora sobre reforma de São Januário. Tivemos ontem a entrevista coletiva do presidente Pedrinho e São Januário foi um dos temas principais, né? O Pedrinho falou bastante sobre como está nesse momento esse processo, né, do potencial construtivo para que São Januário receba o potencial construtivo e depois isso seja negociado para que as obras possam começar. A expectativa e o desejo do Pedrinho é que a reforma de São Januário comece ainda esse ano, em dezembro. Confira tudo que ele disse. Nós estivemos lá com o prefeito Eduardo Paes, que está muito empenhado nisso, né? Tivemos também uma reunião na Câmara dos Vereadores e agradeço já a todos os vereadores, mas especialmente ao Caiado e ao Esquerdo, que estão tocando isso com muita assim, dedicação. Nós temos que respeitar todos os processos da Câmara, né, obviamente, mas a gente pressiona o tempo inteiro para que esses processos sejam acelerados. A gente, paralelo a isso, obviamente, quando for assinado o potencial construtivo, a gente tem conversa já com algumas empresas interessadas em comprar o potencial construtivo. Também conversamos com algumas administradoras e gerenciadoras construtoras de obra, para que a gente, assim que o potencial seja assinado, a gente consiga, obviamente, dentro de uma negociação, vender o potencial construtivo. E nos melhores dos sonhos, isso não é uma promessa, isso é um desejo, que a gente consiga iniciar as obras no final do ano. Esse é o nosso desejo. A gente se empenha nisso quase que 24 horas para que isso aconteça. Mas temos que respeitar todos os trâmites e burocracias para a obra sair. Com relação à obra São Januário, a gente vai precisar, no período da obra, né, de modernização, que a gente não sabe se vai durar 2 anos e meio ou 3 anos, de ter um outro local para jogar. Obviamente, a gente vai tentar abrir negociações, não só com o Maracanã, mas com outras situações, para que o Vasco, nesse período, obviamente, tenha um lugar para jogar e que não interfira, principalmente na questão de logística para os atletas, né, que é o mais importante, apesar de eu não fazer parte. A gente pensa nisso, se o Vasco vai jogar fora do Rio de Janeiro, vai jogar no Nordeste, e a gente vai tirar o jogo aqui porque está em obra, vai botar fora do Rio de novo, então tem todo um desgaste de viagem, e a gente sabe como os jogos são... tem um desgaste físico grande, então tem que se pensar nisso também. Bem estruturados, do Sérgio Dias, do Fernando, né? Do Fernando, e também não existe vaidade com relação ao projeto. O projeto vai ser o que é o melhor para o Vasco. O Sérgio, que é um cara importantíssimo nisso, o Fernando, eles já entenderam isso. Se tiver que trabalhar em conjunto, assim vai ser, porque ninguém está acima do Vasco, inclusive acima do estádio. O potencial tá muito bem encaminhado. Como eu falei assim, eu só gosto de trabalhar com as coisas quando elas estiverem assinadas. Então, eu gosto de prometer e, de repente, acontece alguma coisa no meio do caminho. Mas, te dando uma direção, está tudo melhor do que o esperado, para que a gente, em termos de perspectiva, consiga assinar até o meio do ano, até porque depois tem eleição pública e aí eles param, enfim, tem um recesso, agora também depois entra a eleição pública, a gente sabe que é mais difícil. Então, se nós conseguirmos o nosso objetivo, que é assinar o potencial até o meio do ano, que está muito próximo de acontecer, a gente começar, já estamos negociando, mas definir quem vão ser as empresas que vão comprar o potencial, definir qual vai ser a construtora, administradora ou gerenciadora das obras, e aí sim... em dezembro, que é o meu objetivo, né? Isso não quer dizer que vai acontecer, mas que pode acontecer, tem grande chance, a gente inicia a obra de modernização de São Januário. Com relação à construtora, obviamente a gente conversa com várias para definir a melhor situação para a construção do estádio. Isso não tem nenhum direcionamento ou preferência. Obviamente, as melhores condições e melhores propostas, né, para a gente tomar essa decisão. O meu projeto estádio é o meu foco principal, e é bom deixar claro isso também, que quando, só pegando que a gente vai lembrando das coisas, quando nós estivermos em obra, a gente tem um projeto que está se encaminhando muito bem com a FEComércio, com o SESC, para que a gente possa fazer capacitação nesse período que, quando for, obviamente, oficializada a questão da obra, nesse período de 5, 6 meses até o início da obra, a gente capacitar muitas pessoas da barreira que vão fazer parte aqui
porque a gente sabe que o entorno funciona muito com jogos, né? Grande receita da Barreira é essa. Então a gente vai incluir as pessoas dentro da obra com capacitação das pessoas. Então a gente em nenhum momento esquece isso. Então tá aí, né? Cada vez mais perto mesmo de acontecer essa reforma do estádio de São Januário. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.